Olá pessoal, hoje nós vamos estudar a função composta. A função composta ela é originada quando você une duas funções, tá? A melhor forma de entender isso é fazendo exemplos, porque não existe uma fórmula específica. Então vamos. A indicação de função composta, ela vem assim. Se a gente considerar duas funções, uma função g e uma função f, então ela fica assim, GOF ou g de f de x. Que a gente lê nesse caso, lê-se g composta com f. Você uniu a função g com a função f, tá? Agora, se for ao contrário, primeiro f, então fica FOG, ou f de g de x. Lê-se f composta com g. Se vier outras incógnitas, h, t, você vai fazer da mesma forma, na mesma ordem, tá? Então vamos lá. Dada a função f de x, x ao quadrado mais 2, e a outra função g de x igual a 3x, vamos calcular g de f de x, tá? Então vamos fazer aqui da maneira mais simples. G de f de x é igual. É o seguinte, ó, você vai pôr G, abre o parêntese, aonde tem f de x, você vai escrever a função f de x completa. X ao quadrado mais 2, entendeu? Substituiu a função f de x. Agora, aonde tiver o g, você vai colocar a função g, tá? Toda essa expressão aqui, ela vai ocupar o lugar do x na função g. O coeficiente está multiplicando x, então ele vai ficar multiplicando x. Quem é o x? X é esse aqui, ó. X ao quadrado mais 2, tá? Como a função g é só 3x, então é só isso, tá? Agora você vai resolver aqui, ó. G de f de x é igual. 3 que multiplica x ao quadrado dá 3x ao quadrado. O 3 multiplica o 2. 3 vezes 2, 6. Aqui não tem mais nada que fazer, tá? Então é isso. É a função composta g de f de x. Vamos fazer o contrário agora? F de g de x. Então você vai fazer do mesmo jeito. F de g de x é igual. F do g de x. Quem é g de x? É a função g de x que você vai utilizar. Quem é ela? 3x. Ó. 3x. Eu vou colocar aqui 3x. Que é igual f. Agora você vai substituir a função f, tá? Então, onde tiver x na função f, você vai colocar aqui, ó, o 3x, tá? Então fica assim, ó. F de 3x é igual. Quem é o 3x? 3x. A função f não é elevada a x ao quadrado? Então, esse quadrado vai ficar aqui, ó, tá?
Você pôs o x, ó, aqui é o x. Aí elevou ao quadrado. Só que ela tem o mais 2 ainda. Aí você põe mais 2, tá? Aí desenvolve isso aqui, ó. Então, f de g de x é igual a 3 ao quadrado, 9x ao quadrado, mais 2. Pronto. É só isso a função composta. Tá? Essa função, ela cai em vestibular, tá, pessoal? A FUVEST de 2016 tem uma questão falando sobre função composta, tá? Se você não estudar, não tem como lembrar disso tudo, tá? Segundo exemplo. Dados f de x igual a 2x menos 1 e g de x igual a 3x mais 2, calcule f de g de 1. É a mesma coisa. Você tem a função f de x e a função g de x. Ele quer f de g de 1. Então, quando vai acontecer isso, você calcula primeiro f de g de quem? De x, tá? Depois você vai substituir esse 1. Então, fica assim, f g de x. Ó. Quem é a função g de x? 3x mais 2. Agora o f. No lugar do x, você vai pôr tudo isso. Ó. Então, vai multiplicar. 2 que multiplica x. Ó. Quem é o x? 3x mais 2. Só que tem um menos 1 aqui. Aí você continua. Menos 1. Então, f de g de x é igual a 2 vezes 3, 6x. 2 vezes 2, 4. Aí repete quem? Menos 1. Então, f de g de x é igual a 6x mais 3. Tá? Só que a questão quer f de g de 1. Aí é simples, ó. É só substituir onde tem um x o número 1. 6 vezes 1, 6, mais 3, que é igual a 9. Entendeu? Então é só calcular a função composta e depois substituir. Mais um exemplo. Quanto mais você treinar, fica mais fácil de você entender. Dadas as funções, ache x de modo que f de g de x seja igual a 0. Quer dizer, você vai encontrar agora f de g de x e no final igualar a 0. Então vamos lá. F de g de x é igual a f de... Quem é o g de x? É x mais 1. Que é igual a f... Agora presta atenção, o f. O f é x ao quadrado, então aqui vai ficar x mais 1 ao quadrado. Menos 5 que multiplica x. Ó. Onde tiver x, você vai substituir esse valor. 5 não está multiplicando x, então 5 multiplica x mais 1. Mais 6, ó. Aí repete mais 6. Essa função, no início, parece bem difícil, mas depois você vai entendendo, muito simples. Aqui, ó, produtos notáveis. Ó. Acabou a função composta agora, produtos notáveis. Ó. O x ao quadrado. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Aqui não tem nada não, tá?
ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui eu multiplico 5 vezes x. Aqui, ó, menos 5 vezes 1, menos e mais dá menos. 5 vezes 1, 5. Mais 6. Então, vamos lá. F de g de x é igual a x ao quadrado, 2x vezes 1, 2x, 1 ao quadrado é 1, menos 5x. Aqui você pode resolver, ó, menos 5 mais 6 dá 1, tá? Então, f de g de x é igual. Vamos resolver, ó. X ao quadrado. 2x menos 5x, ó. Subtrai, conserva o sinal de quem? Do maior. Dá menos 3x. Mais 1 com mais 1 dá 2. Então, esta é a função f de g de x, tá? Só que ele disse que f de g de x é igual a 0. Então, f de g de x é igual a 0. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa função e igualar quem? A 0. Igual a 0. Poderia ser igual a qualquer valor, 1, 2, fração. Era só colocar o resultado aqui. Então, aqui caiu o quê? Uma equação do segundo grau, completa. Aí você vai resolver aqui, ó. O coeficiente é 1, aqui é menos 3, aqui é 2. O valor de A, de B e de C. Aplicando o delta, B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Delta é igual. Quem é o B? Ó? Menos 3 ao quadrado, 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2. Menos 3 ao quadrado dá 9. Está positivo, porque o expoente é um número par. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Então, delta é igual a 1. Tá? Então, x é igual a segunda parte, a menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de delta sobre 2a. X é igual, menos da fórmula, menos b, ó, menos 3. Mais ou menos a raiz de delta, quem é o delta? 1. 2 vezes a, que é 1. Menos e menos dá mais. A raiz quadrada de 1, 1. 2 vezes 1, 2. Vamos fazer o x'. Vamos pegar o positivo. 3 mais 1 dividido por 2. 4 dividido por 2, que dá 2. X duas linhas. Eu peguei o positivo, agora eu vou pegar o negativo. Dá 2 sobre 2, que é igual a 1. Entendeu? Então, qual é a resposta? Resposta. Ele quer o valor de x. Ó. X' é igual a 2 e x duas linhas é igual a 1. Tá? Esse é o terceiro exemplo. Mais um exemplo diferente. Cada exemplo que eu estou fazendo aqui é diferente. No final, se você entender tudo, você resolve qualquer questão de função composta. Dados f de x e f de g de x. Calcule g de x. Aqui já está diferente. Ó. Ele deu a função f, deu a função composta, f de g de x, e quer que você volte e encontre a função g. Tá? Então, vamos fazer isso daí. Essa aqui, toda vez que acontecer isso, o procedimento é sempre o mesmo, tá? Como ele quer a função g, você vai trocar
g de x por x, tá? Em f de x. O que é isso? Onde tiver x na função f de x, você vai colocar g de x. Vamos lá? Qual é a função f de x? É 3x menos 1, não é isso? Então, eu vou fazer a igualdade assim, ó. Eu vou escrever a função f de x, ó, 3 que multiplica x. Eu vou trocar e colocar g de x, tá? Menos 1, e vou igualar a função composta. 6x mais 8. Entendeu, pessoal? Você tem a função f de x, aonde tiver o x, você coloca g de x. E faz igual à função composta, que é o resultado delas, tá? Então, é só resolver essa equação. 3 vezes g de x é igual a 6x mais 8, passo 1 para cá, vem positivo. A incógnita é g de x, tá? 3g de x é igual a 6x mais 9. Aqui está multiplicando, não é isso? 6x mais 9. Eu vou passar esse 3 como? Dividindo, tá? Aqui eu posso dividir direto. 6 por 3 dá 2, 9 por 3 dá 3. Mas eu vou fazer bem organizado para você entender. Vamos fatorar. Qual é o divisor comum, o maior divisor comum de 6 e de 9? É o 3. Ó. 6 não divide por 3 e o 9 também, então eu vou colocar o 3 em evidência. 6 dividido por 3 dá 2x. 9 dividido por 3 dá 3. Sobre 3. Tá? Então, fiz a fatoração e encontrei a função g de x, que dá 2x mais 3. Então, toda vez que você for encontrar a função g de x ou f de x, segue esse cronograma aí, passo a passo. Só lembrando, aqui ó, você tem 6x mais 9. Você pode fazer direto na adição ou na subtração. Se der para dividir o 2, você pode dividir pelo denominador. Só que tem que dividir todos os elementos do numerador. Se o 6 divide, o 9 divide, ó, 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Agora, se o 6 aqui divide, aqui for um 8, aí não pode. Tá? Só pode ser os 2 ou os 3 elementos ou 4 que vier no numerador for divisível. E tem que fazer todos. No último caso, faz isso aqui, ó. Fatora, que fica mais organizado, tá? Agora o último exemplo. Parece muito. Dada a função f de x igual a x mais 3, determine f de x. Pode ter 10f, 10g, o procedimento é o mesmo, tá? Então, se você tem a função f de x, x mais 3, então vamos calcular f de x. É só seguir passo a passo, tá? Primeiro, a gente começa por esse aqui, então repete, f de x. Quem é f de x? É x mais 3, tá? Agora eu vou resolver essa aqui, f. O que é que significa a função composta? Aonde eu tiver x, eu vou colocar x mais 3. Então fica assim, f de x mais 3. Então, no lugar desse x, eu ponho tudo isso, ó. X mais 3. Ainda tem quem? O mais 3. Tá? Então fica como? F
de x mais 6. Tem que resolver aqui o parênteses, tá? E agora? Agora eu vou colocar aqui de novo. Ó. Aonde tiver x, eu vou colocar x mais 6. Ó. Então, no lugar do x, eu ponho x mais 6. Tá? Põe x mais 6. No lugar do x. Ó. Só que tem ainda... Não é x mais 3, tá, pessoal? Desculpa. X mais 3. Não é x mais 6, não. É x mais 3, tá? Ainda tem... Não, pessoal, desculpa. É x mais 6 ali. Confundi agora. É o que tá aqui, ó. X mais 6. Mais 3. Então, dá quanto? X mais 9. Então, f de f de x é igual a x mais 9. Vou repetir aqui que eu confundi aqui no final, tá? Eu tenho x mais 3. Então, no primeiro f de x, eu ponho x mais 3. No segundo f, eu ponho x mais 3 no lugar do x. Ó. Isso aqui, ó, é no lugar do x. Aí x mais 3, que é o que está lá. Aí eu resolvi. 3 mais 3 dá 6. Agora, no lugar do x eu vou colocar x mais 6. Tá? Aí fica indo mais 3. Que dá x mais 9. Tá, pessoal? Até a próxima.